pessoal, bora para mais notícias do Cruzeiro. Agora é oficial e o Cruzeiro bateu o martelo e já tem um novo treinador, né, gente? Então vamos conferir toda a repercussão da mídia esportiva nessa terça-feira, trazendo todas as informações sobre esse novo técnico do Cruzeiro e do mercado da bola. E se você está chegando aqui agora e ainda não é um inscrito do canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as notícias do Cabuloso. Créditos de vídeo na descrição. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Temos o jardineiro cabuloso e ele já mandou um recado para a nação. Vamos, olha, tá bonito isso aqui, olha que bacana, Tá. esse jardim, que Jardim. Uma coisa meio Você moderna. quer uma né? música de meditação? Quero, por favor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai Música lá, de vai lá. meditação. Vai lá. Coloca aí. Não, achei que... Não, você. Não, esse aí é pra... Isso aí é pra chamar... Isso aí é pra não levantar o braço, que senão Jesus ama. A fotossíntese, as plantas, o orvalho, O orvalho. Cuidado. o cheiro do mato. Olá, Nação Azul. Aqui Leonardo Jardim. Estou muito feliz de ter assinado pelo Cruzeiro. Em breve, estamos juntos. Muito bem. Mas então um que vamos parece com aí. Vin Diesel, né? Tá cheio de Vin Diesel no mundo Parece, agora, né? parece. O Pepa também, lembrou? Quem que foi? Alguém chegou? Foi o Bidu que chamou, né? O juiz de Vin Diesel. Foi. Olha, o negócio é o seguinte, hein? Tá aí a capivara do Léo Jardim. O Léo Jardim do Cruzeiro. 50 aninhos, tá novo. Últimos 5 clubes, 2014 a 2018 e 2019, treinou o Mônaco, na França. 2021 a 22, o Al Hilal na Arábia Saudita. Lembrando que naquele período do Mônaco é o período de maior destaque da carreira do Sim. Jardim, onde ele surge, o Mônaco assim, arrebentando. Tinha um glorioso Kylian lá, né? 2022 a 2023, o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. Enfim, aí ele foi viver o mundo árabe, né? 2023 2024, Al Rayyan do Catar. 2024 a 25, Al Ain dos Emirados Árabes. Aí nesse período com o Al Ain, 15 jogos. Ele que pediu para sair, né, na realidade. 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Aí a página do Cruzeiro, Leonardo Jardim, o novo técnico do Cruzeiro. Técnico português chega com um contrato válido até o fim de 2026. Que seja uma trajetória de muito sucesso e conquistas, vai depender de Pedrinho e Alexandre, né? Também chegam ao Cruzeiro aí a comissão técnica dele, todo mundo, e a imagem do novo treinador do Cruzeiro. Eu quero te ouvir, Pedro Ivo Almeida. No primeiro momento, você é Léo Jardim, Cruzeiro, No primeiro caras momento que tem empolga. lá, Não, no Pedrinho. No primeiro momento, empolga. Ah. No primeiro momento, o nome do treinador. O pra nome, trabalhar no ah. futebol brasileiro. Empolga. Agora, E aí? onde ele vai chegar? O Anjo Azul tá assistindo, hein? Onde ele vai chegar? Pezão Ele vai frio? chegar no Sim. Cruzeiro que o presidente, né, o dono, o manda-chuva, o financiador, o 01 lá, o Pedro Lourenço, Pedrinho. Ele não tem exatamente esse apego a saber se tem a ver com o projeto de futebol, qual é a mentalidade, o que vai implementar, quanto tempo demora para funcionar, se não funcionar no começo, porque não é ele que montou esse elenco, né? É bom entender a complexidade da Exato. montagem do elenco do Cruzeiro, como é que ele foi montado, como é que se pensa o futebol por ali. Se ele não pensar, se ele tiver aqui um tempo, se demandar uma outra janela, se precisar de algo... O Pedrinho vai ter esse tempo. O Pedrinho acredita em projeto de futebol, porque sai do Seabra pro Diniz, sai do Diniz pro Jardim. Sendo que Cara, pensou no Renato Gaúcho. eu peguei esse Seabra O porque já Pedrinho queria o Renato Gaúcho, Eu não peguei esse queria? Seabra porque já estava lá, mas vazou aquele áudio que ele não gostava muito. É. Então já estava demitido, era só questão de tempo. Demitir porque teve a sequência de derrota e não pode perder tanto. Aí traz o Diniz, que é outra coisa. Aí queria demitir o Diniz no final do ano, não conseguiu. Aí fica ali o cara perdendo a pré-temporada, praticamente demitido, só esperando para chutar a bunda dele. Aí sai o Diniz. Aí agora queria o Renato Gaúcho, que é outra ideia. Aí agora quer o Léo Jardim. E se a coisa não emplacar, se a coisa não engrenar? Um elenco que não foi ele que montou, que ele vai ter que fazer esse elenco montado por outras pessoas render. Se demandar um pouco de tempo, vai ter paciência com o Léo Jardim, também vai rifar o cara. Então o Léo Jardim é um nome interessante. Agora, eu não garanto nada. para que contexto? Sabe? Então, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que o Cruzeiro quer, para depois entender se ele vai ter paciência caso esse trabalho do Léo Jardim demore um pouco para acontecer. Qualidade ele tem. É uma tendência que demora um pouquinho. Não, pra pode ser que acontecer, né? sim. O Diniz não teve esse tempo, mas também teve tropeços ali que Não, ficaram muito marcados. ele não teve Mas tá lindo ele isso, não hein? teve- Obrigado. Tira uma foto disso, por favor, tá maravilhoso. Ele não teve tempo com o time que foi montado para essa temporada, mas ele teve tempo com parte dos atletas para fazer o Cruzeiro jogar diferente do que jogou dos 19 jogos que teve. 4 foram nessa temporada e os 15.
Então, assim, ele teve ali, óbvio que a gente sempre fala da questão do planejamento, do quanto o Diniz é importante ele fazer parte efetiva desse planejamento, e aí você pode gostar ou não, torcedor, se ele monta com jogadores que são mais velhos ou jogadores que são mais jovens, mas são jogadores que se adaptam à ideia de jogo dele. Ele fez isso com o Fluminense. Ele termina uma temporada e começa o planejamento e isso dá muito certo. Mas teve um processo ali para que aquilo fosse assimilado. E depois tem aquela queda de produção natural do trabalho do Diniz. E aí a gente não sabe o que acontece de fato. Agora, que o Cruzeiro poderia ter jogado um pouco melhor, porque demonstrou isso com o Seabra, num outro formato de jogo, numa outra ideia de jogo, isso poderia ter acontecido. Muito da pressão do que acontece é pela falta de futebol coletivo que o Cruzeiro não teve no final da temporada passada. E quando vai para jogar a final da Sul-Americana, teve muita dificuldade. Erros individuais, erro de escalação, de colocar jogador que não tinha condição de jogo. Então, isso pesa na conta do Diniz. A gente sempre fala da questão do planejamento, de dar continuidade, de poder dar essa pré-temporada, mas nessa pré-temporada não teve pré-temporada direito. Sim. Todo mundo teve que adiantar por conta do calendário, que é insano, né? Principalmente nessa temporada. Então, assim, a pressão que vem do Diniz e a forma como ele sai vai muito também da falta de resultado da temporada passada. E o Pedrinho vai atrás de uma grife de novo. Né? Eu tô pensando no Vasco, né? O chefe é o Pedrinho e o subordinado é o Léo Jardim. No Cruzeiro, o chefe é o Pedrinho e tem o Léo Jardim também, né? E o Alexandre Matos, que já esteve no Vasco, tá no Cruzeiro. Porque lá tem dinheiro. Então... Lá no Cruzeiro tem dinheiro. Alguém plantou o Jardim no Cruzeiro, né? Opa! Como é que é? Alguém plantou o Jardim no Cruzeiro. Porque assim... Plantou o Jardim? O Leonardo Jardim. Foi plantar. Alguém plantou ali... E eu não sei se vai dar... Cultivar o jardim? Eu não sei se vai ficar tão bonito assim. Então, a questão é agora. As flores vão aparecer. Como vai ser cultivado esse jardim. O Cruzeiro está num processo de transformação, contratou um monte de jogador aí, cascudo, experiente, cobra criada. Tava o Gabigol com medo de ser o Tite, né? O técnico do Cruzeiro, né? Tinha até meme já disso. Ai, meu Deus, se livrou do Tite. Preocupação, isso é uma loucura, né? Então, tal. Uma loucura. Então, o Léo Jardim, para mim... tem currículo, tem história, técnico português está na modinha, né? Modinha pegada da Série A aí, metade é técnico estrangeiro, a maioria é português, né? Então, o Cruzeiro entra nessa onda. Agora, se vai dar resultado, a gente já teve... O Cruzeiro já teve técnico português que não deu certo, né? Já teve também, né? Paulo Bento ali que não deu certo. Então, só pelo nome, ou porque é europeu, não sei, é segredo de sucesso. Estrangeiro que não deu certo. O Larcamon também. Então, o Cruzeiro tirou muito nos últimos anos, com uma época de dificuldade, agora o processo é outro, tem dinheiro, tem investimento. É um cara que vai brigar aqui, mas não sei se vai conseguir atender a expectativa do cruzeirense, do Anjo Azul e tal. O rival tem um técnico... que é histórico e é brasileiro, né? O Cuca no Galo. Então já tem esse primeiro embate, agora já logo o Campeonato Mineiro Estadual já tem essa cobrança. Já não é nesse final de semana, Cruzeiro? Já tem agora, já tem. Já agora nesse final de semana, né? Então, acho Um monte de clássico no final de semana. Tem Grenal, primeiro Grenal e tal. Domingo às 4 no Mineirão, é isso? Então, eu não sou um comentarista assodado, precipitado. Não, isso aí não. Eu tenho muita calma pra... Se alguém falar isso de você, eu não deixo. Eu aprendi com o mestre Cláudio Karsub. Calma, espera. Por que você sabe que quando você começa ali a cultivar o jardim, não vai aparecer tudo de um dia para o outro. Tudo então, sol, precisa regar, precisa tratar, precisa adubar, entendeu? Então, material humano ele tirar tem. Tirar as ervas daninhas, precisa ir aparando. Tem muita coisa, jardim. Às vezes nem todo jardim é bonito, né? Tem jardim que engana e tal. Então, eu prefiro esperar com mais calma, como é a minha característica como comentarista, né? Muito centrado. Muito centrado, vou analisar com calma, vou ver como ele aproveita essas peças. É isso que a gente espera de você, Bubu. Para depois emitir uma opinião. Então, vou esperar os resultados acontecerem para depois dar o meu parecer. Ou seja, você vai ser um engenheiro de obra pronta. Exatamente. Ele é o comentarista surfista. Sou comentarista surfista. Vai na onda. Então, vou esperar um pouco, calma. Se der resultado, eu vou falar, tá vendo? Ótimo, escolha, a diretoria, o Pedrinho, o Cruzeiro, cabuloso e tal. Se der errado, eu vou falar, aposta errada, entendeu? Então, comentarista funciona assim. Entendi. Na base do resultado, que você emite a sua opinião. Perfeito, perfeito. Ô, Zé, chegaram a falar de Renato Gaúcho. Sim. Você acha que era uma opção melhor do que o Léo Jardim ou o Cruzeiro acerta? Não, precisa ver... Pensando em característica de elenco... Mas a minha opinião é a mesma... a rota, né? A minha saber o que a minha opinião é a mesma que o Pedro. Eles não sabem o que
que eles querem, né? Porque se você observar... Alguém cantou lá, vai num gringo. Os últimos treinadores são os opostos, né? Um pensa de uma forma, um pensa A, o outro pensa B, o outro pensa C. Agora chega nesse que pensa D. Porque parece que assim, o Pedrinho queria o Renato Gaúcho, mas a ideia do Alexandre Matos era outra, trazer um treinador estrangeiro. Então me parece que prevaleceu... É que trazer um treinador estrangeiro é muito vago, né? Mas eu vou comprar um doce que caras não seria pensam tal, mas assim. é o que? Amargo? Mas não é assim que os caras chocolate pensam. branco? Claro que é. assim que os caras cacau. pensam. Mas Treinador não é estrangeiro, quem é? doce de leite. Ah, sei lá. Assim, William, vamos analisar o momento do Cruzeiro. Como é que está o momento do Cruzeiro? O time está jogando bem, está fantástico, está moldado. Longe disso. Aquilo que... Mas ganhou as duas últimas, né? Ganhou as duas últimas. Adversários mais Agora fracos. vem um outro treinador, vai precisar de um certo tempo para poder se adaptar, entender os jogadores que tem nas mãos. Eu não acho que, por exemplo, ele vai guardar, não, esse aqui é o Gabigol, esse aqui é o Matheus, esse aqui ele vai ver o que é melhor para o time. A gente sabe que isso pode ocasionar alguns problemas e também soluções interessantes, só que vai demandar um certo tempo. Eu pergunto, essa paciência, já que nós temos um embate de opiniões, porque o presidente queria e parece que foi voto vencido. Nunca vi isso, né? O presidente é voto vencido do diretor. Aí o diretor vai, contrata o treinador, só que se não der certo, aí o presidente vem e fala assim, eu falei, então manda embora esse aqui e contrata o outro. Entendeu? Então, assim, tem umas... Quando você contrata treinador, você tem que ter a mesma... E quem é que vai dizer se tem paciência ou não quando tiver que avaliar resultado? É o dirigente isso que a gente ou tem o presidente? Isso que eu estou colocando aqui. Como é que você vai analisar? Porque o presidente vai chegar para o Alexandre e falar assim, e aí? Sim. Ou senão o Alexandre falar, tá vendo, presidente? Consegui. Que aí pode ser também, vamos dar um voto de confiança ao Alexandre nesse aspecto. Né? Mas os treinadores estrangeiros, ele é 50-50. É uma coisa que, né, por exemplo, o Bubu falou do Cuca, o Cuca já está à frente, porque já conhece o ambiente, já sabe as dificuldades do calendário e tal. Eu fico perguntando, ele está nos últimos 4 anos, né? Acho que foram os últimos 4 anos, ele passou pela Arábia. Mundo árabe. Mundo árabe. Quantos jogos ele fez em 4 anos? Então, a gente tem ali... Não... não, a gente 100, só tinha a passagem, 120, não tinha o número de jogos. 120, vamos... 120. Veja Acho aí. que deve ser isso, em 4 anos. Porque eu não sei o número de jogos que tem ali. 150 jogos. Só aqui ele vai fazer quantos? 60, 50 e pouco? No Al Rayyan ele fez 31 jogos. No Shabab ele fez 32. No 63. Al Hilal 26. E no Mônaco... 63 com 26 ou 23? Desculpa. 20, E só ele no fez Campeonato Nacional? All-in. Só na Liga Nacional? All-in, ele fez 13, 31, aí eu vou falar dos últimos clubes. 13, 31, 32, 26, 37, 233, que foi o Mônaco. total 233? O do Não, Mônaco? do Mônaco. Não, peraí. Não, Vamos Mônaco fazer tá a longe. conta. Faz a Conta aí, conta. vai aí, Os ó. últimos 13, anos... Só no mundo árabe. Quantos jogos? Só no mundo árabe? Isso. Mundo árabe. 13, 31, 32 e 26. E 26. Foram 102 jogos no mundo árabe. Seja bem-vindo, Léo Jardim. Só esse ano aqui você vai fazer metade disso aí. Mais da metade. Mais da metade. Mas Então, se o Cruzeiro for parabéns. Cruzeiro for avançando... Não avançando... espere que você vai ter aquele Não, e- tempinho e para se respirar. puder, Vamos analisar aqui. E Não, se você ele vai ter que fizer- estudar no ônibus. Se ele fizer no uma temporada avião. inteira, é bom sinal. Olha, Se ele só fizer de a temporada Campeonato inteira, é bom Mineiro e sinal. Campeonato Brasileiro já é mais da metade disso. Sim, por isso que eu O tô clube dizendo. que ele mais tem jogos, aí soma aí, 233 com 37, que é o Mônaco. 233 Com com 37, 37. é que tem uma pausinha ali. 270. É o clube que ele mais tem jogos. Tá. E Mônaco é legal que o imposto é baixo, né? Não tem, né? Tranquilo, né? Coisa fiscal. Aqui no Brasil ele também vai Coisa conhecer. fiscal. Aqui Coisa no Brasil fiscal. também ele vai conhecer o imposto Não, aqui no assim, Brasil, como é uma não delícia Nunca também. sabe, William. A torcida do Cruzeiro, aí eu vou me basear pelo pezão frio. O problema é você sair Tá do louco Diniz pra- sair do Diniz, Vai pensar pro- no Renato Gaúcho Você e sai- cair no as Leonardo Jardim mentalidades são no início de diferentes. fevereiro. Não, Diferentes. Os estilos de jogos são muito totalmente bipolar, né? diferentes. É muito que são bipolar. opostos. Pode acertar? Pode acertar. Pode errar? Pode errar. Mas que faz tenha, parte. mas se tiver, Mas você não- mas se tiver convicção Could be que right, o estilo é I oposto, could be vai pensar a montagem, característica vai do dar elenco. tempo, tudo bem. bem. Beleza. Bom, a gente está precisando de um tempo para ir para o intervalo. Você quer fazer xixi de novo? Posso ir? Uma mudança de patamar, uma mudança de filosofia, uma mudança do jeito de jogar, tudo vai mudar. Agora, eu só não consigo cravar, eu nem ninguém que está aqui consegue cravar o que vai acontecer quando o Leonardo Jardim chegar e assumir o Cruzeiro. Não dá para cravar, porque todos nós tínhamos uma avaliação e uma projeção de que o Diniz poderia fazer muito melhor do que fez. E não fez, não conseguiu. Agora, há uma distância muito grande entre os dois treinadores, principalmente na forma de jogar.
Agora o sorriso voltou ao rosto desta criança que aqui está. Porque o homem está muito feliz, muito feliz. Então é o seguinte, você já está jardinizado. Certamente. Boa tarde para você, boa tarde para o Rep. Mas antes do cara começar, você já está? Sim, boa tarde, porque eu já era jardinizado antes dele estar no Cruzeiro. E é essa a questão. Né? Um abraço Podemos também fazer para uma os música, nossos né, Malu? telespectadores. Essa questão de música, eu prefiro falar só, vamos esperar, né? Cara, mas é sério, e aí é uma questão de preferência, tá, gente? Quem quiser achar outros técnicos melhores, eu acompanho a fio o trabalho do Leonardo Jardim. Acompanho. E é um técnico que você agrada, e eu, com sinceridade, mesmo com tudo que aconteceu no futebol brasileiro, os últimos anos, a legião portuguesa vindo trabalhar no Brasil, eu não projetava esse técnico por aqui, apesar de sondagens do Flamengo, quando o JJ vai embora, ele é procurado, o Flamengo faz essa tentativa, e o Botafogo também faz essa tentativa quando o Luiz Castro deixa o comando técnico lá do time da Estrela Solitária. É um acerto, é difícil falar um acerto de um cara que não treinou ainda, né? Mas eu acho um acerto, assim, absurdo. Eu acho uma contratação inimaginável em termos de Brasil, tá? É um cara que o Elton Novaes falava hoje no Band News na área que... falando de como era o currículo do Abel Ferreira antes do Brasil, tá, pessoal? E como é o currículo do Leonardo Jardim. Não dá para comparar. É um técnico de uma outra... Chega ao Brasil muito maior do que o Abel Ferreira chegou, e como diria, né, o grande Tadeu Schmidt. E o que isso significa em termos de trabalho do Brasil? Valu, nada, não significa nada. Mas é só importante falar o porquê que está chegando e quem está chegando. A história é contada antes do que ele vai começar a escrever no Cruzeiro a partir de agora. E dentro desse entendimento também, HG, eu acho que dos portugueses, ele só não chega com mais currículo, com mais história ao Brasil do que o Jorge Jesus, do que todos os outros. Para mim, o Jardim chega com um currículo bem vasto. Torcedor do Cruzeiro talvez não queira ouvir isso, mas ele vai precisar de um tempo para que as coisas aconteçam, e o Cruzeiro definitivamente tem a oportunidade nesse trabalho de estancar uma hemorragia, de manter as suas trocas de comissões técnicas numa média de a cada 4 meses. Tá? Então, eu acho que é um movimento inesperado, criativo do departamento de futebol. Por isso que, quando acontecem algumas situações, a gente sempre fala do departamento de futebol do Cruzeiro, porque ele é capaz de fazer um movimento inesperado. Quando tudo parecia apontar para o Renato Portaluppi e outras situações, o Cruzeiro traz o técnico português Leonardo Jardim. O Rep chegou aqui, eu senti o Rep preocupado, porque o Rep vivenciou nos últimos anos uma disparidade técnica entre os elencos, e agora você não vê isso mais. O que não quer dizer, nós não conseguimos adivinhar o que vai acontecer domingo, o que vai acontecer na final do Campeonato Mineiro, caso eles cheguem juntos à final. Eu estou desprezando aqui os demais, não. A gente não sabe o que vai acontecer num possível cruzamento de Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, seguramente pelo menos 2 jogos. Aliás, pelo menos não, seguramente 2 jogos. Agora, eu sinto que você está meio incomodado, porque você que é um atleticano assumido, identificado, você olha para um lado e vê movimentos de contratações de grandes jogadores, etc., uma remontagem de elenco muito bem feita, e os resultados é que podem mostrar se realmente foram ou não. E, por outro lado, você vê uma certa morosidade, as coisas não estão acontecendo. Bruno Garcês agora está entre nós. Eu sinto que você está muito preocupado. Por quê? Explica. A minha grande preocupação é saber se logo após o programa você vai pagar o rodízio aqui ao lado para mim. Preocupação alguma, aí o Valu compartilha. Pode pôr a câmera lá que vocês vão ver que ele compartilha comigo desse problema. Essa é a grande preocupação que eu tenho no dia de hoje. Mas, falando da contratação do Léo Jardim, uma excelente contratação do técnico do Cruzeiro. É raro você admitir alguma coisa do rival assim, porque né? realmente é boa. Não há como você questionar a contratação de um técnico de alto nível como é o Léo Jardim.
Isso significa o quê? Absolutamente nada. A gente não sabe nem o dia que ele chega. Sábado. Não, para administrar o Cruzeiro de verdade. Conhecer o campo. No Partir de máximo, domingo segunda, ele vai treinos. lá, dá uma xingada, fala alguma coisa. Não, domingo ele vai Não. só acompanhar. Pois é, domingo só vai acompanhar. Deve passar no para o vestiário clássico, antes, né? Exatamente. Para o clássico não tem nada. E ao longo da temporada, a grande realidade que você disse no início, sim, havia uma disparidade muito grande entre o elenco do Atlético e Cruzeiro, mas nem por isso o Atlético ganhou nenhum dos jogos fáceis. E quando o Cruzeiro tinha um elenco superior ao Atlético, também não ganhava jogos fáceis. Claro que você vai ter jogos ali, aqui, que um time ganhou do outro com facilidade, mas o histórico não é esse. Então, mediante isso, o que eu imagino para o jogo de domingo? Tudo depende muito, muito, muito desse jogo de hoje. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos um Lianco que, na minha opinião, não deveria nem jogar, para não tomar o terceiro amarelo e ficar fora, que ele é muito importante. Se o Atlético vence esse jogo, o jogo do Clássico é o jogo que define tudo, para o Atlético poder ou não classificar. Ah, mas os outros times podem perder, ganhar, mais difícil. Os jogos dos outros equipes começam a ser mais fáceis do que os anteriores. Então, assim, a contratação do Léo Jardim significa muito para o torcedor cruzeirense, sim. É um bom técnico de ponta, pode mudar muita coisa dentro do vestiário, questão do tatiquês pode melhorar bastante, mas para o Atlético não significa absolutamente nada. Domingo ele não tem, e aí vai se pensar numa semifinal, vai se pensar numa final, aí sim a gente pode ter que avaliar esse novo Cruzeiro. Eu acho que a questão do tatiquês, o Diniz tentou aplicar e ele é meio que o pai disso tudo. Né? Pai não, ele está entre os pais do tatiquês. Só que uma coisa é você, na teoria, tentar colocar. Eu já falei aqui o caso, eu tive vários professores de matemática e apenas um conseguiu me ensinar, que era o Jorge, que quando eu estudava lá no Coteon. Aliás, eu trabalhava para pagar só a escola, porque minha mãe não tinha condição. Então o Jorge explicava, o único que conseguiu me ensinar quanto que era 6 vezes 7, porque os demais não conseguiram. O problema estava em mim? Talvez, mas a forma de ensinar diz muito. E eu acho que o Diniz não conseguiu também. Conseguiu incutir isso na cabeça dos jogadores. Só que agora, o Valu disse isso agora, há pouco lá na rádio, ô Brunão, programa que inclusive você é o produtor, de que é estaca zero. É estaca zero. A partir de segunda-feira, quando os treinos começarem, é estaca zero. Vai começar do zero a temporada do Cruzeiro em 2025, porque agora o Leonardo Jardim está contratado. Em termos táticos, realmente começa quase que do zero, né? Porque eu acho que o Wesley Carvalho ele já deu uma mexida, ele já desfez o mais problemático do estilo de jogo do Diniz, né? Já tem é um time mais objetivo, né? E em termos físicos, o Cruzeiro tá bem, já tem um cronograma que tinha com o Diniz, seguiu com o Wesley Carvalho, mas eu acho muito promissor. Eu acho que, ainda que haja esse retrocesso em termos de preparação tática para a temporada, eu acho que vai ser um grande avanço para o Cruzeiro, porque com o Diniz não dava para continuar. Então, eu acho que qualquer treinador que viesse, se viesse o Pirulito, tradicional técnico lá do Vila Nova, seria melhor para o Cruzeiro do que continuar com o Fernando Diniz para o resto da temporada. Eu acho que o Léo Jardim é muito promissor, ele vai conseguir, com esse elenco do Cruzeiro, fazer com que esse time dispute os títulos que tem nessa temporada, e eu coloco o Cruzeiro como um grande favorito ao Campeonato Mineiro. É isso aí, pessoal. Hoje foi confirmado o novo técnico do Cruzeiro, né? Leonardo Jardim será o 9º treinador estrangeiro na história do Clube Celeste. O português de 50 anos dará início à sua trajetória na Toca da Raposa nessa semana. Já tem toda uma logística definida para a chegada do comandante celeste. Antes de embarcar para BH, ele fará uma escala em Portugal até mesmo para fazer os últimos ajustes na organização de sua mudança. E somente depois o Leonardo Jardim embarca com destino a Belo Horizonte. A chegada do comandante português à capital mineira deve ser já no sábado, dia 8. Caso consiga chegar mesmo em Belo Horizonte na data prevista, Leonardo Jardim marcará presença no Mineirão no domingo, dia 9, quando o Cruzeiro enfrentará o Atlético Mineiro em um clássico válido pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Leonardo Jardim reencontrará na Toca da Raposa um velho conhecido que é o Matheus Pereira. Os dois tiveram um pequeno atrito na época que trabalhavam juntos, mas algo que o camisa 10 cruzeirense garante que ficou no passado. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião aqui nos comentários se você aprova a chegada de Leonardo Jardim como técnico do Cruzeiro. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!